chamo Marcelo José das Neves e sou orientado por Vânia Druta Azeredo, Departamento de Filosofia, Centro de Ciências Humanas, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. O título do trabalho é Análise do Classificar em Foucault. O trabalho visa analisar o capítulo 5 da obra As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas, de autoria do filósofo Michel Foucault. Na abertura do capítulo 5, intitulado Classificar, Foucault aborda a classificação das coisas, mais precisamente diz que entre os séculos XVII e XVIII houve um salto nas ciências, mas não propriamente em termos de nova descoberta, mas sim da persecução de um maior detalhamento que até então, por diversas razões, era impensável. Foucault discorre sobre alguns dos fatos que tornaram esse avanço da ciência possível, como o advento microscópico, um modelo de racionalidade fornecido pelas ciências físicas, o interesse econômico pela agricultura e a curiosidade pelas plantas e pelos animais exóticos. Essa nova gama teórica apresentava a um só tempo explicações e conclusões diferentes para as mesmas teses, com diferentes formas de classificação para os seres vivos. Foucault nos chama a atenção, abre aspas, pretende-se fazer a história da biologia no século XVIII, mas não se tem em conta que a biologia não existia e que a repartição de saber, que nos é familiar há mais de 150 anos, não pode valer para um período anterior. E que, se a biologia era desconhecida, ou era por uma razão bem simples, é que a própria vida não existia. Existiam apenas seres vivos e que apareciam através de um crivo do saber constituído pela história natural. Fecha aspas. Na segunda parte do capítulo, intitulado A História Natural, Foucault nos diz que, a despeito de muitos afiançarem que a origem da história da natureza está relacionada ao fracasso do método cartesiano, isso não seria verdade, uma vez que a ciência não surge em função do fracasso de outra, mas sim pode vir de outra. Nunca, porém, uma ciência pode nascer da ausência de outra, tampouco do fracasso, como se disse, nem mesmo do obstáculo encontrado por outra. Que nos seja permitido, nesse particular, abrir um parênteses para lembrar o pensamento iluminado por Deleuze, que parece reforçar essa inteligência de Foucault, qual seja o fato de que só se deve fazer ciência quando aquela existente numa dada área do conhecimento cai num tipo de erro global, ou seja, uma função retificadora, ou se alguma coisa de essencial foi esquecida sobre o tema, uma função recuperadora, e por fim para criar algo novo, uma função criadora, mas nunca por conta da ausência de outra. Foucault desvela ainda que para que ele se efetuasse o surgimento da história natural, seria preciso que a história com H maiúsculo se tornasse natural, posto que o que de fato existia no século XVI até meados do século XVII eram histórias, história da natureza das aves, história das plantas, história das serpentes, dos dragões, etc. As palavras que eram entrelaçadas ao animal foram desligadas e subtraídas, e o ser vivo, em sua anatomia, em sua forma, em seus costumes, em seu nascimento, em sua morte, aparece nu. Os documentos dessa história nova não são outras palavras, textos ou arquivos, mas espaços claros onde as coisas se justapõem, herbários, coleções, jardins. O lugar dessa história é um retângulo intertemporal onde, despojado de todo comentário, de toda linguagem circundante, os seres se apresentam uns ao lado dos outros, com suas superfícies visíveis, aproximados segundo traços comuns, e com isso já virtualmente analisados e portadores apenas de seu nome. Foucault diz então que dessa classificação, dessa especialização, os historiadores do século XIX se empenharão em escrever uma história enfim verdadeira, isto é, liberada da racionalidade clássica e de sua ordenação. Na terceira parte, intitulada A Estrutura, é definida afinal o que se tem por história natural, segundo o modo de ver Foucaultiano. Nada mais é do que a nomeação do visível, é dizer, a linguagem como representação deve seguir o mais próximo das coisas olhadas. Na parte 4, denominada o caráter, Foucault pondera ainda sobre a estrutura, para dizer que ela é essa designação do visível que deixa a cada ser sua individualidade estrita, e não enuncia nem o quadro a que ela pertence, nem a vizinhança que a cerca, nem o lugar que ocupa. Ela é pura e simples designação, é saber precisamente os nomes que se lhes deu em relação à estrutura de algumas de suas partes. Toma-se então, por caráter, a estrutura escolhida para ser o lugar das identidades e das diferenças pertinentes. Todas as outras espécies do gênero são comparadas à primeira, banindo-se das notas discordantes. O estabelecimento do caráter é ao mesmo tempo fácil e difícil. Fácil, pois a história natural não precisa estabelecer um sistema de nomes a partir de representações difíceis, mas sim fundá-los a partir de uma linguagem que já se desenrolou na descrição. Difícil, pois seria preciso ter em conta cada traço que pode ser mencionado, e isso é uma tarefa infinita. A solução a esse respeito seria, de um lado, fazer comparações totais observando os grupos
que apresentam muito mais semelhança do que diferenças, de outros escolheram um conjunto limitado de traços, os quais serão observados em todos os indivíduos. Na parte 5, intitulada O Contínuo e a Catástrofe, Foucault assevera que deve haver continuidade da natureza, sendo que essas continuidade tem forma distinta nos sistemas e nos métodos, ou seja, os motivos pelos quais não há uma continuidade da natureza. Para ele, se houvesse uma continuidade, não precisaríamos constituir uma ciência, pois haveria uma generalização das designações descritivas. A penúltima parte, denominada Monstros e Fósseis, discute-se sobre se os exames realizados anteriormente seriam incompatíveis com o que hoje entendemos por pensamento da evolução, e Foucault pensa isso por dois meios. O primeiro, integrar na continuidade dos seres e na sua distribuição em quadro a série das sucessões. Nesse sentido, todos os seres que a taxonomia dispõe numa simultaneidade ininterrupta não estariam submetidos ao mesmo tempo. Assim, tem-se por evolução o deslocamento solidário e geral da escala, desde o primeiro até o último de seus elementos. E o segundo é outra forma de evolucionismo, que consiste em conferir ao tempo um papel totalmente oposto. O evolucionismo não serve mais para deslocar sobre a linha finita ou infinita do aperfeiçoamento o conjunto do quadro classificador, mas para fazer aparecer, umas após outras, todas as porções que juntas formarão a rede contínua das espécies. A continuidade não é garantida pela minha memória, mas por um projeto de um ser complexo em direção ao qual se encaminha, partindo de elementos simples que ela compõe e organiza pouco a pouco. Na sequência, Foucault diz que esse tipo de olhar sobre a constituição dos seres permite que tenhamos graus possíveis de combinações e complexidade. Por fim, na parte 7, denominada o discurso da natureza, Foucault afirma que a teoria da história natural não é dissociável da teoria da linguagem. Para Foucault, o que se tem é uma disposição fundamental do saber que ordena o conhecimento dos seres segundo a possibilidade de representá-los no sistema de nomes. Teria havido nessa região, que hoje chamamos de vida, muitas outras análises além daquelas das identidades e das diferenças. Foucault realiza ainda uma comparação entre os estudos da história natural e a da linguagem, destacando que na linguagem natural temos indícios que nos possibilitam visualizar hábitos, necessidades, paixões, etc. Enquanto que na linguagem histórica natural, ela tem que ser clara, objetiva e fechada. O naturalista seria então um homem do visível estruturado e da denominação característica, não da vida. Ainda sobre a história natural, Foucault esclarece que as coisas e os seres existentes no mundo são organizados e classificados no saber clássico, de acordo com as semelhanças e a diferença, ou seja, no espaço do saber clássico não há uma matematização dos fenômenos naturais. Os conhecimentos relacionados à linguagem, à natureza e às riquezas não são submetidos a qualquer modelo matemático. Conclui que, para o classicismo, representar significa comparar as estruturas visíveis das coisas da natureza e relacioná-las por meio de um princípio ordenador. É assim que falar ou classificar são entendidos como modos operatórios da função taxonômica do discurso. O objetivo do trabalho foi analisar o sentido conferido por Foucault ao termo classificar na epistemia clássica a partir da investigação do capítulo 5 das obras Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas. Os resultados obtidos nesse capítulo da obra em referência, Foucault identifica com tintas fortes as condições de possibilidade a partir das quais as nossas formas ordinárias de conhecimento tiveram a sua gênese e que deram legitimidade a essas formas, uma palavra por meio da arqueologia dos saberes, método de pesquisa por ele empregado. Conclusões. Foucault, como visto, refuta uma visão linear da história natural e dispõe sobre a epistemia própria do Renascimento, do classicismo e da modernidade. Repise, Foucault alça questões filosóficas por meio de análises históricas, quais sejam as condições que permitiram o surgimento das ciências, que tornam a natureza sujeito e objeto de estudo. A referência bibliográfica é Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas, tradução Salma, Thanos Muchai, 8ª edição, São Paulo Martins, fontes 1999. E Gilles Deleuze, Cartas e Outros Textos, tradução Luiz Orlandi, 1ª edição, São Paulo, número 1, edições 2018.